Por que Paulo teve que escrever as cartas pastorais? A igreja é apenas esse templo que nós vemos todos os dias? O que é o mistério da piedade? Vamos estudar sobre isso e essas perguntas serão respondidas agora. Venha! Venha! Não foi ao mesmo tempo? Foi ao mesmo tempo, não, né? Foi? Ai, tá bom. Bem? Tá, eu não posso rodar a cadeira, meu Deus. Vamos lá, beleza, vamos lá. Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece ou esqueceu, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos novamente aqui para mais uma lição desta revista da CPAD com o tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Já estamos chegando na lição 7 desta revista, né? Passou muito rápido e já estamos chegando já na metade da revista e hoje novamente eu sei que muitos gostaram da dinâmica que foi apresentada na última lição e também gostaram muito daquela lição que nós falamos em que eu trouxe uma convidada, que foi a Rebeca, e ela está aqui hoje de novo. Paz do Senhor a todos, eu sou a Rebeca, sou aqui da Sopro Divino e vim participar de mais uma pré-aula. A Rebeca, ela está integrando o nosso time aqui para poder fazer mais pré-aulas conosco, né? E também, oficialmente, professora oficial aí do presencial também, não somente das mídias aí. Ela vai ser professora da classe dos adolescentes. E aí vai ser de grande ajuda e vai ser uma ótima adição para o time de professores que nós temos aqui na sede. E hoje iremos discutir um pouco mais sobre essa lição, que é a lição de número 7, que diz Instruções sobre o comportamento da igreja. Rebeca, nós iremos fazer aquela conversa, aquele bate-papo, diferente da última vez que nós falamos tópico 1, textual, tópico 2, não. Nós iremos quase não falar dos tópicos da revista, iremos mais fazer um bate-papo do tema, trazendo subsídio aos professores. Qual que é a ideia? Nós iremos trazer coisas a mais que não estão na revista e aí no final falarmos alguns temas dos principais pontos dos tópicos. Pois se nós falarmos tudo que nós temos para falar no começo e depois passar tópico a tópico, essa aula vai para aí umas 2 horas brincando, né? Sim. Então, vamos levar de uma maneira mais dinâmica, já começando, já trazendo a nossa primeira proposta. Qual que é a proposta aqui, tá? Qual que é a ideia que nós temos aí em mente? A ideia é a seguinte, nós iremos fazer uma retrospectiva da história de Paulo para compreendermos o tópico 1. Qual que é o tópico 1 ali? É falar por que Paulo escreveu as cartas ali, as cartas pastorais. Então nós iremos passar pela primeira, segunda e terceira viagem e também ali a reta final de Paulo, sua prisão em Roma e que foi o momento em que ele escreveu essas cartas, né? Você quer começar, Rebeca? E eu vou começar falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele e Barnabé foram separados pela igreja de Antioquia, após uma revelação do Espírito Santo que pedia que eles fossem separados e enviados para a obra que eles haviam sido chamados. Então, eles oram por Paulo e Barnabé e os envia. Juntamente com eles vai João Marcos, que é o sobrinho de Barnabé. Então, um ponto que é importante aqui nessa questão deles estarem em Antioquia, né? Que nós sempre vamos levar para uma contextualização que nós temos hoje. Qual que é a contextualização? Todo missionário precisa ter uma base missionária. Por exemplo, nós temos a Raquel. Se vocês quiserem, tem vídeos da Raquel aqui no nosso canal. Nessa última semana tivemos uma pregação dela que ela fala um pouco mais sobre missão, para entendermos também o conceito disso. Mas toda vez que a Raquel
ela tem um trabalho, claro que ela ainda está em fase de treinamento, né? Para depois ir para o campo. Mas todo missionário que vai para o campo, ele tem um apoio, um acompanhamento em oração, como nós vemos aqui, que eles oraram ali antes de enviá-los, né? Eles tinham um apoio missionário. Quando eles vão, eles sabem que tem uma base, e toda vez que voltam, eles voltam para Antioquia. E o que é interessante aqui entendermos que é a questão de Marcos, porque Deus ele chamou Paulo e Barnabé. Deus não chama Marcos. E depois a gente vai entender um pouquinho mais para frente aqui, quando eles chegam em Chipre, que isso dá problema. Não é, Exato. Rebeca? Até porque, assim, segundo expositores e estudiosos, João Marcos ele não conseguiu se adaptar, como pode dizer, absorver bem o que Paulo ensinava, por ele ser um discípulo de Pedro. Então ele deixa Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. E isso aí gera um burburinho depois. Essa parte você pode cortar. Gera um burburinho mesmo. Não vou cortar, não. Realmente isso é problemático. Por que é problemático? Porque se você for parar pra pensar, Marcos, ele foi uma pessoa que teve uma certa relevância na história. Porque ele foi o escritor ali do Evangelho segundo escreveu Marcos, né? Um pouco depois na sua velhice. E também Paulo, no final ali da sua vida, ele fala como foi útil Marcos para a obra. Só que nós vamos ver que tanto na primeira quanto na segunda viagem, há um problema com essa questão de Marcos. Porque ele não estava preparado. E assim, é normal, é natural um jovem ser um grande homem de Deus no seu futuro. Só que ou dar trabalho, ou ter problemas, ou dificuldades para poder entender o chamado de Deus na vida dele. Se nós Exato. formos pensar, por exemplo, nós temos João. João foi discípulo de Jesus e João, ele foi novo, né? Ele era novo quando foi discípulo de Jesus. Mas até mesmo João, que é considerado um dos homens mais pacientes, chega em Jesus e fala: Jesus, por que você não taca fogo ali naquele povo ali que tá ali em Samaria, né? E Jesus tem que dar uma chegada, né? Porque quando a pessoa é nova, às vezes ela tá em fase de adaptação, de aprendizagem. E aqui com o Marcos foi a mesma coisa, né? Então aí depois, beleza, ele vai para Chipre. E Chipre é importante nós entendermos, porque assim, Paulo ele podia ter feito o trajetório em terra. Ele subiria ali a Ásia e passaria por cima, passando por Éfeso, tal, por essas regiões. Só que ele resolveu passar por Chipre, ou seja, ele passou por debaixo, pegando um barco e indo para uma ilha de Chipre. Por que Chipre, né? O que é interessante nós entendermos que assim, Chipre é uma região que é a terra natal de Barnabé, e ali há uma conversão existe uma conversão do cônsul ali, do procônsul, né? Daquela região que estava curioso para saber mais sobre esse Jesus que eles pregavam. Você tem ali o mago Bar Jesus para mostrar que Deus é poderoso acima dos adivinhadores, né? Porque esse Bar Jesus é um adivinho e o poder de Deus é revelado ali em cima de Bar Jesus, né? Contra, né, Bar Jesus que estava fazendo coisas ali, né? E aí beleza. Saindo daqui ele volta para a terra e aí vai para Antioquia da Psídia, né? E aí Sim. começa a pregação do evangelho, né, Rebeca? Então Paulo ele vai pregar nas sinagogas, né? E lá um dos chefes da sinagoga pergunta: irmão, se você tem uma mensagem de encorajamento de encorajamento para o povo, falem. E é onde Paulo começa a pregar a palavra de Deus. Então Paulo ele pregava nas sinagogas porque ele queria converter os judeus. Então, após ele pregar nas sinagogas, ele ia normalmente para os mercadões, que era onde ele também vendia tendas, porque Paulo também trabalhava fazendo tendas, que era também uma forma dele se sustentar e não pesar a igreja. Então, ele pregava para os chefes e depois para os chefes do povo, né, das sinagogas, e depois ele ia até o povo, que eram as pessoas que recebiam melhor a palavra de Deus, até mesmo porque por conta do meio político, né, que eles consideravam a palavra que Paulo pregava como uma ameaça ao meio político, já que Paulo ele utilizava para citar Jesus as palavras que eles usavam para se referir aos chefes políticos dele. Então, e por ele ir contra os deuses romanos e gregos. O que é importante aqui nós levarmos em consideração é que o seguinte,
a estratégia de Paulo nessa questão de pregar para os judeus dentro das sinagogas. E por que que ele ia para os mercadões, né? Por que que ele ia para esses mercadões? Porque eram lugares estratégicos para que onde o povo se reunia. Quando você vai numa feira livre de qualquer lugar que você vai, tem um monte de gente. Sim, Eu mesmo detesto ir numa feira, porque é muita gente, você não consegue. Imagine, você pregar o evangelho nesse lugar onde tem uma grande aglomeração de pessoas. O que é interessante é que na Antioquia da Psídia, então, ele começa a pregar, existe essa revolta do povo por causa dessa maneira de Paulo trazer a questão política para isso, trazendo uma animosidade aos judeus. E aí então Paulo é expulso de Antioquia da Psídia. Após isso ele vai para Icônio. Em Icônio é a mesma coisa, né? Ele prega lá nas sinagogas, não aceitam. Ele vai para as praças e aí então existe um motim, né? Existe um motim aí que divide o povo, né? Divide uma parte dos judeus que são contra e uma parte que é a favor de Paulo, né? Que era ali uma pessoa que estava pregando ali uma verdade, uma palavra para eles. Eles gostavam da maneira que ele falava, lembrando que ali nós temos uma colônia grega nesses lugares, geralmente que ele ia. E o que é interessante? Os gregos, eles amam aqueles que pregam filosofias, né? Eles sim. amam filosofias. E aí, por eles amarem filosofias, eles ouviam a mensagem de Paulo. E você vai ver que quando Paulo ele chega nas regiões, na Grécia mesmo, em Atenas, na Grécia, em Corinto, aí sim começa o povo a ouvir mais, a gostar mais da palavra dele. Ele fala de uma maneira mais clara ali, ensinando, instruindo com filosofias e verdades, porque a maneira de Paulo pregar, ele era um grande estudioso, né? Cresceu, Instruído. cresceu ali aos pés de Gamaliel, e Sim. por ele crescer aos pés de Gamaliel, ele aprendeu muito, ele se instruiu bastante, pois ele tinha o pensamento dele ser um grande líder dentro do fariseus, né? Dentro dos fariseus, e isso ajudou a pregar a palavra da maneira que o povo gostava de ouvir, né? E por isso que muitas pessoas o seguiam e ele virou um grande missionário da palavra de Deus. Sim. Tanto que em Cônio, né, eles estavam sendo ameaçados de ser apedrejados, então eles fogem para Listra e Derbe. E é lá onde Barnabé e Paulo, eles são acolhidos como se fossem deuses. Até porque, né, lá eles utilizavam na mitologia romana, e na mitologia grega eles separam por deuses. Então, muitas vezes você pode encontrar o mesmo deus, tanto na mitologia grega e romana, porém com nomes diferentes. E lá, após a cura de um homem paralítico, Barnabé, ele foi comparado ao Júpiter. Júpiter, ou Zeus, né? Que seria o deus Párter dos romanos, que ele seria o responsável pelo dia, o céu e o trovão. E já Paulo, ele é comparado a Hermes ou Mercúrio, que é o deus da mensagem. Então, por Paulo ele ser o que trazia a mensagem expositiva, então ele era comparado a Hermes. Então, até nos dias atuais, nós temos ainda essa referência de Hermes, né? Por exemplo, nós temos a hermenêutica, que seria a interpretação da mensagem. Então, hoje em dia, não trazemos para esse lado da mitologia, mas continuamos com alguns resquícios disso. Então, ele é comparado aos deuses gregos e romanos, ambos são comparados, que Paulo traz que eles também são humanos, como as pessoas que estavam adorando, e eles estavam trazendo boas novas para que eles se afastassem das coisas vãs e se voltassem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há. Então, eles, por trazerem isso, por Paulo não aceitar que eles fossem comparados a deuses, ele é apedrejado e deixado como morto na porta da cidade. Que é interessante que nós falarmos, porque assim, dentro das hierarquias desses deuses, né? Júpiter ou Zeus é superior a Mercúrio barra Hermes, né? Isso. E por que que eles colocaram Barnabé, né? Porque assim, Barnabé era mais velho que Paulo. E também Barnabé, ele era o líder dessa missão. Não era Paulo o líder dessa missão. Sim. Ao decorrer dos
da viagem, aí sim mudou-se os papéis. Paulo se torna o líder da missão. Mas Barnabé era o líder, né? E aí Paulo, ele geralmente era aquele que falava, como a Rebeca falou, né? Então ele era aquele que trazia a mensagem, né? Assim como o deus Hermes, dentro da mitologia grega, ele tem asas nos seus pés, porque ele era o responsável por levar, né, as mensagens De para um os Deus pro outro. para os dos deuses, para as pessoas, tal, assim como eles veem Paulo como essa voz. Então, assim, a caracterização de deuses dentro da cultura grega, ela era muito forte. Você vai ver bastante essa questão dos deuses e os semideuses. Quem eram os semideuses? Os deuses, eles desciam na terra, eles tinham ali relações com as mulheres, e aí essas mulheres engravidavam e nasciam semideuses. Por isso que foi difícil de explicar para eles, para os gregos, Jesus. Porque Jesus não era um semideus. Não é que Deus Sim. veio, teve relações com Maria e aí nasceu um semideus Jesus. Não. Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Sendo 100% homem, 100% Deus, ele é Deus. Ele é, assim, é Deus para ter uma comparação com esses deuses das culturas gregas, das culturas romanas. Ele, claro que é apenas um Deus só, né? Dentro do monoteísmo, você vai ter ele como superior a todos esses deuses, Jesus Cristo acima deles. Até se você for ver mais para frente, dentro das próximas viagens, Paulo vai pregar ali para o altar vazio, né? O altar do Sim. Deus desconhecido, que foi uma estratégia que Paulo usou. Mas já vamos passar para frente aí pra gente não perder tempo, né? Porque você tem essa questão de que eles foram tratados como os deuses por aquela multidão. Sim. Pouco tempo depois, eles foram o quê? Apedrejados. Apedrejados. Então é bom até trazer para os dias atuais, né? Que muitas vezes a gente se. Por exemplo, se você canta, se você prega, as pessoas te colocam no pedestal. Você tem que sempre lembrar, o pedestal quem tem que estar é sempre Deus. Porque da mesma forma que as pessoas te colocam no pedestal, elas também te tiram. Isso é verdade. E aí, então, eles foram jogados como quase dados como mortos para fora da Sim, cidade. Eles até acharam que eles estavam mortos, né? Aquela multidão. Só que, milagrosamente, no outro dia, Paulo está ali, né? Sacode a sua poeira, dá a volta por cima, como diz a música, né? Que sim, ele sai ali e isso é interessante, porque ele deixa uma semente dentro dessa cidade. Essa exato. semente nós iremos falar na segunda viagem, né? Não, vamos falar agora ou não? Não vamos falar agora não, né? Pera, Deixa uma né? novidade aí pro pessoal aí, né? Ele chega em Derby, não tem nada em Derby, tá? Não é que não tem nada. Existem conversões em Derby, mas Sim, não há registros históricos de Derby. Não há perseguição de Paulo em Derby. Ele passa ileso, volta para Antioquia. De Antioquia, então, tem o Concílio de Jerusalém. Não iremos sim, discutir sobre isso. Então, temos a segunda viagem, né? exato. Ela começa onde, a segunda viagem? Ela começa em Atos 16, ela pega Atos 17 e uma parte de Atos 18. Então, alguns historiadores dizem que foi a viagem mais produtiva de Paulo. Então, nessa viagem, Silas também, após ter toda o alvoroço, né, relacionado a João Marcos, ter essa discussão. Então, Paulo e Barnabé, eles se separam. E aí, Silas, ele é separado também para ir junto com Paulo. Então, Paulo ele viaja e aí nessa viagem ele vai meio que visitando as igrejas que já estavam estabelecidas, então vai vendo se está tudo certo e vai passando. E aí Paulo e Silas conhecem a Timóteo, que os acompanhou na viagem. E Timóteo foi um jovem muito bem falado pela igreja local e Paulo então decide levá-lo junto e separá-lo para o ministério que Deus tinha na vida dele. Ela foi aqui, ela já deu uma corridinha aqui, né? Já foi até para Timóteo e Listra. Já estamos em Listra. Mas é um ponto importante aqui que nós temos que falar dessa questão de Marcos, que a gente meio que falou lá, mas é importante nós falarmos, porque é o seguinte: existe essa separação. Barnabé e Marcos vão para Chipre e Paulo vai para Listra, né? Eles fazem o caminho. Então, Paulo faz aquilo que eu falei que eles não fez na primeira viagem, que é ir por cima. E Sim, aí, Barnabé vai por Chipre lá, que é a cidade natal dele. O que é interessante de falar, porque novamente Barnabé iria ter o mesmo erro da primeira viagem. Parece que Barnabé não aprende. Mas sim, por que isso? Porque Marcos era parente de Barnabé. E é uma exato. coisa que nós queremos arremeter lá atrás, quando Abraão
ele é chamado por Deus, Abraão também é chamado por Deus, e aí quando ele foi chamado assim, ó, sai da sua terra, da sua Da tua parentela. parentela. Só que o que ele faz? Ele leva o... Ló e o pai. Ele leva o pai e o Ló. E aí o que acontece? Isso atrapalha a viagem de Abraão até a morte do pai dele. Sim. Que aí ele meio que dá uma atrasada na viagem. Aí o pai dele é um senhor de idade, atrapalha esse caminho. Por quê? Porque não foi o que Deus queria. E Ló, nós sabemos o que aconteceu. Muito bem o que aconteceu. Ló, ele tem aquela discussão dos pastores. Então, assim, às vezes, se Deus te chamou, ele não chamou o seu irmão. Ele não chamou... Aí, mas e a esposa? A esposa faz parte de você. Exato, uma só carne. Deus chamou a esposa pra uma obra. O marido também faz parte da mala. Entendeu? Tem que ir junto. Isso. Agora, agregados, não. Então, o Barnabé queria levar o agregado. E esse foi o problema. Porque isso ia dar trabalho. E aí, então, no Paulo e Barnabé, há uma discussão mesmo. Não é desentendimentinho assim. Não, existe uma discussão. Somos homens, né? Somos falhos, né? Então, Exato. vamos errar, vamos discutir, vamos brigar. Mas lembrando que Paulo, depois, ele reconhece que Marcos foi muito útil. Então, mesmo que teve essas discussões, mas depois Marcos, ele desenvolve. E aí, então, eles vão para Listra. Aquilo que nós falamos lá, que Timóteo, ele vê tudo o que acontece com Paulo, que Paulo, ele é apedrejado, Paulo, ele se levanta e volta e não desiste. Isso coloca uma sementinha na vida de Timóteo, fazendo com que ele trabalhe na obra dentro da cidade. E ele é aprovado antes de ser chamado. Porque por que Timóteo ele é chamado? Porque as pessoas falam de Timóteo para Paulo. Dava um bom testemunho dele, né? Isso. Você lembra a idade de Timóteo? Eu não lembro, na revista fala aproximadamente, mas ele era um jovem, até 20 anos, salvo engano. Mas você vê como é importante também você ter um testemunho. Porque, como o Kelvin falou, ele foi aprovado antes dele ser chamado. Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas têm que ver coisas boas em você. Porque vai chegar um momento que alguém vai pedir sua referência. Se Deus tem um ministério na sua vida, uma hora você vai ter que realizar esse ministério. Então, você tem que ter referências, as pessoas têm que falar bem de você. Porque senão, as pessoas, por exemplo, um pastor vai separar alguém para um determinado cargo. Ele vai querer saber se a pessoa ela serve para aquilo, se ela realmente ela se esforça, ela vai atrás. E como ele vai saber isso? Além dele mesmo reparar, ele perguntar às outras pessoas. Então, se as pessoas não podem falar bem de você, você vai consequentemente atrasar um pouquinho aí o seu ministério, vai atrasar um pouquinho do que Deus tem para fazer na sua vida. Então, você como jovem, e é bom trazer isso para os jovens, se você vai dar aula, é sempre bom falar para eles sobre o testemunho, porque o testemunho é uma parte muito importante da vida do crente. Talvez você não vá pregar para muitas pessoas, de usar a sua boca para trazer palavras, mas o seu testemunho, ele vai pregar para muitas pessoas, de acordo com as suas atitudes. Isso é importante. Então, Timóteo é recrutado. Sim. E aí, então, nós vamos para Trode. Trode tem a visão de Paulo, né? Que Deus, ele incomoda Paulo e fala assim, Paulo, Deus coloca uma pessoa, né? Paulo vê uma pessoa falando para ele que ele tinha que passar a Macedônia. Que é Macedônia. Macedônia, então, é o continente europeu. Então, ele tinha que ir para a Macedônia. Então, ele teria que passar passar ali o rio, né? O mar ali, para poder ir para o outro lado. E também é interessante porque a partir do momento que temos o livro ali, essa parte de Trode, começa então o escritor do livro de Atos falar em primeira pessoa. Ou seja, ele falando em primeira pessoa, nós sabemos que foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Então, a partir de Trode, nós sabemos que Lucas foi recrutado. Quem que é Lucas? Lucas era um médico que largou a sua vida, e médico ganhava bem, para seguir Paulo, ser o seu médico particular, né? E foi médico particular de Paulo até a sua morte, né? Porque ele não largou Paulo nunca, desde que ele foi recrutado. Quer falar alguma coisa sobre Troja ou quer passar direto? Não, Troja não tem muito o que falar. Aí vai mais pra já a Europa. Isso, agora a Europa que é interessante, que a gente vai falar um pouco de Filipos. Filipos tem muita coisa em Filipos, né? Sim. Filipos, nós temos a conversão da primeira mulher convertida na Europa, né? E interessante que assim, na primeira discussão, na primeira aula que nós tivemos sobre mulher, né? Olha a importância da mulher. Quem foi a primeira pessoa convertida na Europa?
Uma mulher? Uma Lídia. mulher. E ela foi a responsável por poder trazer a propagação do evangelho para o reino antigo, né? O reino Sim. antigo não, né? O velho continente. O velho continente. Então, assim, Lídia se converte e você tem o início da pregação na Europa, né? A partir ali dessa cidade de Filipos. Sim. É, depois disso, você tem a libertação daquela adivinhadora que fala para Paulo, esse é verdadeiramente filho de Deus. Paulo, ele não Se sentiu incomodado. se sentiu incomodado, porque é interessante, muitos ali poderiam inflar o ego, assim como a Jane falou na pregação que ela teve Sim. aqui. Mas Paulo entende isso e o que ele fala, né? Sai daqui e aí ele expulsa o demônio, gera uma comoção porque ela dava muito dinheiro para aqueles senhores que tinham aí ela como que eram os empresários dela, né? Os Sim. empresários dela prendem Paulo e Silas, e aí a conversão do carcereiro, e aí a fundação da igreja de Filipos, a primeira igreja na Europa. É um acontecimento marcante, né? Que é até legal você. Porque muitas vezes a gente vê sobre a prisão de Paulo e Silas, que eles oravam e cantavam, ocorreu o terremoto, e aí foram soltas as prisões de todos, o carcereiro foi salvo, a sua família, e eles foram soltos. Então é até legal porque aí você consegue associar. Então, a primeira prisão, que foi a de Paulo e Silas, do terremoto, foi na segunda viagem de Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo. É, legal. Porque assim, muitas vezes a gente lê, a gente vê histórias muito desconexas, né? Sim, Ah, por exemplo, Paulo e Silas na prisão. Aí daqui a pouco tá vendo a expulsão ali dessa mulher aí. E as pessoas esquecem que é um evento que é consequência do outro, sim, eles entendeu? se unem, né? Um é a consequência do outro. Então, porque muitas vezes na igreja, assim, durante o culto, nós vemos uma pregação, por exemplo, sobre a libertação da moça, aí outro dia, outro pregador vai pregar sobre a prisão, então muitas vezes acaba não ficando tão claro para a pessoa. Mas então aí tem a ação, que é eles libertarem a moça, e a consequência, que eles foram presos por conta disso. Isso, aí depois aí você tem aquela questão de Paulo ele falar que ele era um cidadão romano e por ser um cidadão romano ele precisava de um julgamento antes de ser preso, porque ele foi preso sem Sem julgamento, né? julgamento. E isso e aí é interessante porque Paulo poderia ter dado essa carteirada, mas ele não deu devido a Timóteo que estava junto com ele. E Timóteo ele era filho grego, mas era judeu, então ele não tinha cidadão romana e provavelmente Silas também eu acho que não tinha cidadão romano. Então por isso que Paulo, ele, né, vamos ser presos junto, vai ser todo mundo junto. Depois Sim. vocês vão. E assim, eles queriam fazer meio que jogar dos panos. Paulo, não, 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 não. Vamos em praça pública e você vai falar que vocês fizeram o erro aí. Paulo, ele ainda tinha. Paulo corria muito atrás de seus direitos quando era necessário, né? Exato. Quando ele tinha que ser preso, por causa da justiça da época, ele também era preso e também não discutia nada sobre isso. Por isso que é muito importante nós entendermos que às vezes a justiça é feita por Deus. Existe um momento de nós buscarmos a justiça com as nossas próprias mãos, assim como o Paulo fez nesse momento, mas existem momentos que você tem que descansar e esperar em Deus. Como teve momentos, por exemplo, Paulo ele esperou em Deus quando ele foi preso. Ele poderia ter buscado Sim, a justiça naquele primeiro momento, poderia. mas não fez. Até porque se ele tivesse o feito, nós não teríamos o testemunho para contar. O carcereiro não seria salvo, provavelmente, e a sua família também não. Então, até nisso você tem que ter sabedoria. Até onde você deve e pode ir para que o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. Porque às vezes a gente vai querer tomar uma decisão e muitas vezes a gente pode até estar certo. Mas será que é pra gente tomar aquela decisão? Então é uma questão de você ter discernimento do espírito. Pra você saber até onde você pode ir, até onde você vai parar e vai deixar que a mão de Deus te conduza. Isso. Saindo então de Filipos, a gente chega em Tessalônica. Tessalônica é ali a cidade. É fundada a igreja de Tessalônica, que depois mais pra frente teremos a carta aos Tessalonicenses, né? Sim, E tem, novamente, né, oposição dos judeus. Sempre vai ter oposição dos judeus em todo lugar que Paulo for. Pois os judeus, eles, no começo da igreja primitiva, eram os maiores perseguidores dos cristãos. Depois que nós veremos aí os tiranos, né, por exemplo, Nero e alguns outros imperadores, mas por enquanto o cristianismo não era um problema para Roma, pois ainda não estava afetando negativamente ali os romanos. Claro que Paulo foi preso pelos romanos nessa parte aqui, nesse momento, mas mais pelo fato de que ele atrapalhou o negócio
Do que- daqueles homens ali, por isso que ele foi preso, não porque ele estava pregando a palavra de Deus, Sim, entendeu? não por interferir na religião deles também, né? Era Até mais essa questão econômica, isso. porque feriu o bolso dos senhores da escrava, então eles foram até as autoridades. Mas até determinado momento, Paulo não incomodava por falar de Jesus. Lembrando que os romanos sempre tinham aquela questão de respeitar as religiões, então é por isso você vê, eles poderiam perseguir os judeus, mas não perseguiam, porque eles entendiam que o Estado ele precisava não interferir na religião. Só precisava só que tivesse ali os seus tributos, né? Pagos religiosamente, né? O que dava muito problema, por isso que existe ali a queda de Jerusalém no ano 70, porque os judeus, eles começam a querer ir contra o Estado e não pagar imposto. E isso gera aí um problema, e é por isso que então existe o cerco de Jerusalém em 70, mas é mais pra frente, não é nesse período, Paulo já até morreu em 70, né? Sim, Paulo já morreu, ele morreu em 64, 66 ali mais ou menos, né? Então, saindo de Tessalônica, ele vai para Bereia, mesma coisa, né? Judeus novamente que não aceitam o evangelho, né? E ali, os judeus de Tessalônica, né? Eles saem de Tessalônica, vai para Bereia só pra ir atrás de Paulo. pra ir atrás de Porque Paulo. Paulo estava incomodando a eles. Isso. Vamos aí já para Atenas. Então, Atenas é aquela pregação no Areópago, né? Que é o do Isso, Deus desconhecido, é nesse exato. momento que ele fala sobre o Deus desconhecido. O altar, né, com a inscrição ao Deus desconhecido. Que aí ele fala que apesar das pessoas não o conhecerem, era ele quem Paulo anunciava. Isso, porque os gregos, eles tinham Deus para tudo. Como Sim, você falou, o Deus da mensagem, o Deus do sol, né, Deus do raio, né, que é o Zeus. Só que aí você tem outros deuses, o Deus da guerra, o Deus da fertilidade, o Deus, tem Deus para tudo. Só que aí vai que eles esquecem algum Deus, né? Vai que eu tô esquecendo algum Deus, aí coloca um altar pro Deus desconhecido. Vai que eu esqueci algum, tem esse altar para ele, pro Deus desconhecido. Paulo aproveita, deixa e fala assim: ah, tá vendo esse Deus aqui que vocês estão falando que é o Deus aqui, que vocês não conhecem? Então eu conheço ele. Conheço ele e vim falar pra vocês sobre ele. E dizer que ele é maior que todos que você fala. exato. Maior que Ele, ele. criador do mundo, dos céus, da terra, de tudo. Você tem um Deus pro sol, você tem um Deus pra. Ele criou tudo. Criou o sol, criou a terra, criou as estrelas, ele criou tudo. Então ele é maior que tudo isso. O povo ouvia, como eu falei, o povo amava a filosofia, né? Os gregos amavam essa questão filosófica. Os gregos só tinham dificuldade quando Paulo começava a falar em ressurreição. Porque eles acreditavam que a alma quando morria, né? Você ia ali para aquele barco, aquele barqueiro, um barqueiro que era o barqueiro de Hades, que levava para o Hades, né? Mas, tirando isso, né, o povo gostava muito ali de ouvir Paulo, e Paulo tinha que pregar, ensinar muito sobre o corpo para eles, falando que o corpo também era importante, assim como a alma, né? Porque os gregos também acreditavam na mortandade do corpo, que o corpo não vale nada, né? E então, de Atenas ele vai para Corinto. Corinto, então, sai aquela igreja que nós conhecemos, né? Que é a igreja mais querida por nós. Uhum. Nós amamos aprender um pouco mais sobre a igreja de Corinto, porque por a igreja de Corinto errar tanto, né? Trouxe bastante aprendizado para nós hoje, então nós temos muito aprendizado através das Sim. cartas de Coríntios, Se né? Corinto não tivesse dado tanto trabalho, não teríamos as cartas de Paulo aos Coríntios. É, Você vê? Até no trabalho foi uma coisa boa. Não para Paulo, mas para nós. Paulo sofreu com a igreja de Corinto demais. Mas assim, é interessante que aqui Paulo conhece Priscila e Aquila, né? E aí ele começa a trabalhar fazendo tendas em Corinto, né? E ele fica um Juntamente bom com tempo em eles. Corinto, 2 anos, né? Ele fica 2 anos em Isso. Corinto. De 2 a 3 anos. Então eles moram juntos e trabalham juntos, até mesmo por essa semelhança de profissões. E aí que é interessante aqui você entender que Paulo fica bastante tempo na igreja de Corinto. Por ele ficar muito Sim. tempo na igreja de Corinto, ele pega um povo, ele vive de amor e ódio com a igreja de Corinto, né? Muitos ali tinha divisões na igreja de Corinto, uns amavam Paulo, outros era Apolo. Você tem uns dizendo que Paulo ele era duro na escrita e fraco na fala, né?
que era mole na fala. Sim. Então, você tem muito... E Paulo toda hora tinha que ficar justificando o seu apostolado para aquela igreja, mas assim, gente, apesar disso, é uma igreja primitiva que não tinha, só tinha os conhecimentos de Paulo, e o Velho Testamento, assim, não eram judeus, então não tinha o Torá muito forte na vida deles. Então eram os conhecimentos de Paulo. Então, assim, eles estavam suscetíveis ao erro, assim como nós, né? Que a gente vai falar muito mais no tópico 2, né? Sim. Então, beleza. Já vamos à terceira viagem, então, né? Saiu para Corinto e voltou para Antioquia. Certo. De Antioquia, então, na terceira viagem, ele vai para Éfeso. Essa terceira viagem você consegue encontrar no livro de Atos, no capítulo 18, do versículo 23 até o capítulo 21, no verso 15. Então, essa viagem ela é após 4 anos do primeiro concílio. Então, Paulo ele passa pelas mesmas cidades que na primeira e segunda viagem, ele vai fazendo aquela viagem que ele vai passando, vai conferindo como está a congregação, a igreja que foi estabelecida no local. Então ele vai olhando, vai ver se está tudo certo. E aí ele vai indo com isso para outros lugares, levando a palavra de Deus. Um dos lugares é Éfeso, né? Exato. Paulo não fundou a igreja de Éfeso. Ele escreveu uma carta aos Efésios, né? Mas ele não fundou. Na verdade, os discípulos de João Batista, eles fundam a igreja de Éfeso, só que assim, eles não ensinam o batismo no Espírito Santo. Sim. Eles ensinam o batismo nas águas, aí quando Paulo chega, Paulo pergunta, mas vocês conhecem o batismo no Espírito? E eles falam, não, nós conhecemos o batismo de João. Aí Paulo então ora por eles e eles são batizados ali. O que é interessante é que Paulo, em momento nenhum, apesar de não terem sido instruídos do batismo, Paulo não fica falando, então ensinaram errado. Ensinaram vocês errados, quem foi que fez isso? Né? Porque tem muita gente que hoje, se eu falo pra Rebeca assim, Rebeca, a Bíblia é assim e tal, aí outra pessoa fala pra Rebeca, mas quem te ensinou isso? Né? Aí, gerando, né, eu sou melhor, Não, Paulo, ele era humilde para entender que faltava instrução, mas é porque estavam em crescimento o evangelho para poder conhecer os desígnios da obra, né? Exato. Saindo de Éfeso, então, tem também em Éfeso essa questão dos dois jovens lá, dos jovens que queriam expulsar o demônio em nome de Jesus, a qual Paulo prega, né? E acabaram sofrendo violência por parte da pessoa a qual o demônio estava ali habitando em seu corpo. Beleza? Então ele vai para Troade. De Troade ele vai para Mileto, né? Em Troade tem a ressurreição do Eutico, né? Aquele menino que morreu ali porque ele caiu da janela. De Troade ele vai para Mileto, né? Mileto é aquela reunião que Paulo tem com os pastores de Éfeso para poder, porque Paulo ele instrui os pastores de Éfeso a falar assim, haverá um momento em que haverá lobos. E esses lobos chegam no momento de Timóteo na igreja de Éfeso. Quando a gente fala de Timóteo na igreja de Éfeso, aquilo que Paulo fala em Mileto para esses líderes da igreja de Éfeso acontecem com Timóteo sendo o pastor dessa igreja, que a pessoas que viriam com falsas doutrinas, enganando a muitos. Então você tem aí ele vai para Tiro, né? E aí em Tiro tem muitas pessoas, há uma comoção das pessoas falando assim para Paulo não voltar para Jerusalém, porque se ele voltar para Jerusalém, eles sentiam que algo aconteceria de ruim. Exato. Então ali Paulo estava, as pessoas falavam isso porque provavelmente deveriam ouvir burburinhos de Paulo ser preso, Paulo ser morto, até mesmo porque era a questão. Paulo ele estava sendo perseguido pelos judeus. Então, esse seria o ponto, né? De tipo, Paulo não volte, porque se você voltar, você pode morrer, você pode ser preso. Então, era um cuidado das pessoas com Paulo, né? Isso. O que é interessante é porque, assim, quando ele chega em Cesareia, ele sai de Tiro, existe essa comoção. Em Cesareia, existe, então, Ágabo, que é um profeta, ele vai e profetiza para ele. Se ele for para Jerusalém, será a última viagem livre. Porque de Jerusalém, ele não vai conseguir voltar para Antioquia, porque a ideia dele era ir para Jerusalém. Ele se apressa. Nessa viagem, ele tenta se apressar nos lugares. Por quê? Porque ele queria voltar para Jerusalém na época das festas. Para ele poder... Porque ele era judeu, ele
Ele gostava de participar das festas. Só que eles falavam que se ele fosse, ele não ficaria. Só que Paulo não estava ligando para isso. Paulo falou: não, se for para ser preso, eu vou ser preso, não tem problema nenhum. E então ele chega em Jerusalém, encontra os cristãos de Jerusalém e ele é preso. Acontece aquilo que estavam dizendo. Então, nós acabamos a terceira viagem de Paulo e aí vem aquele período de preso, né? Ele é julgado ali pelos romanos e acaba então sendo preso em Roma durante 2 anos. Isso. Então aí Paulo ele fica sob custódia em Cesareia Marítima, aguardando a resolução do caso. E após isso ele vai viajar a Roma, que é onde acontece o naufrágio. Então, depois desse tempo de naufrágio, não sei o tempo exato, mas após isso ele vai para Roma e fica ali os 2 anos, que é na casa alugada, onde ele vai escrever as epístolas das prisões, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, após ele escrever isso, ele é libertado da prisão domiciliar e ele parte para uma nova viagem, visitando a Ásia Menor e a Grécia. A partir desse momento, né, que ele vai para aí sim ele começa a escrever as cartas pastorais. Sim. E por que ele escreve essa carta? Porque você lembra que ele falou lá em Éfeso, em Mileto, com os líderes de Mileto, sobre lobos que viriam para tragar as ovelhas? Então, já estava acontecendo. E isso, o que acontece então? Timóteo vive isso na igreja de Éfeso, né? E também Tito vive isso na igreja de Creta. E então, Paulo ele vem para instruir esses meninos, né? Que são jovens, líderes ali que estão cuidando dessas igrejas, a saber lidar com isso. E aí vem o tema da lição. Sim. Que é o seguinte, né? Nós fizemos toda essa viagem, eu sei que vocês vão gostar disso, acredito eu, né? Contexto histórico, né? É importante. Contexto histórico sobre as viagens de Paulo, para nós chegarmos aqui nesse período aqui, que é o tópico 2 da lição, né? Que é, primeiramente, por que ele escreveu aquilo, né? Porque nós temos que entender uma coisa também. Paulo, ele queria muito visitar Timóteo, né? E Deus, ele não deixa Paulo fazer isso, né? Deus, ele não consegue fazer isso. Por isso que ele fala, né? Mas se tardar, né? Porque ele esperava rever Timóteo, mas ele nunca mais viu Timóteo. Ele é preso, depois disso ele é preso novamente em Roma e decapitado. Então, ele tinha um desejo, mas assim, você vai ver que existem momentos de Paulo que ele deseja ir a um lugar e Deus não deixa, e até momentos, por exemplo, ele queria voltar para Tessalônica, e ele fala, eu tentei voltar a Tessalônica, mas o diabo me atrapalhou aí, não deixou ir a Tessalônica, né? Então, assim, você tem esse contexto todo para nós chegarmos agora no tópico 2, para nós entendermos agora a Igreja do Deus Vivo, né? Exato. A Igreja do Deus Vivo. E o tema, por que a Igreja do Deus Vivo, Rebeca? A Igreja do Deus Vivo porque, assim, nós explicamos sobre o contexto onde eles viviam, que tinha muita essa questão dos deuses gregos romanos. Então, para eles, a igreja seria o templo, onde eles adorariam as estátuas. Então, Paulo, ele traz ali porque nós trouxemos sobre esse contexto onde eles viviam a mitologia grego e romana. Então, Paulo, ele traz sobre os deuses pagãos que eram mortos. Simplesmente estátuas que não esboçavam reação nenhuma. Já o nosso Deus, ele é um Deus vivo, ele não precisa de uma estátua. E as estátuas que ali estavam, que eles adoravam, faziam festa, traziam oferendas, elas não poderiam responder aquilo que eles pediam. Mas o Deus vivo, ele pode, porque por mais, e graças a Deus que ele não é uma estátua, mas ele nos ouve e ele nos vê. Então essa é a grande diferença e é aquilo que Paulo quer trazer, que a igreja do Deus vivo é porque nós não somos semelhantes aos pagãos, porque eles vão adorar ele num templo e somente a estátuas, estatuetas. O nosso Deus, ele não precisa de uma estatueta. Interessante nós vermos isso, porque o Deus vivo, né? Eles tinham essas grandes estátuas, essas grandes maravilhas do mundo, mas aí Paulo vem e mostra o Deus vivo. Um outro ponto aqui sobre a casa de Deus, né? A casa de Deus, a casa desse Deus que foi chamado. E não é um templo como nós vemos os grandes templos desses homens, né? Na verdade, a igreja primitiva tinha casa, eles eram em casa. As igrejas, a gente acha que a igreja era um templo, só que não existiam templos. As igrejas
a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, não, eles faziam reuniões em casas. Não era uma igreja que eles iam na igreja. Então, assim, porque o sentido de igreja é eclésia. O que é eclésia? Que significa para fora, né? E clésia é chamados. Ou seja, eles não foram chamados para dentro, eles foram chamados para fora. Então, hoje nós temos muito sentido, e isso é interessante, porque se você for olhar, as igrejas hoje estão muito mais dentro do que fora, né? Exato. E aí você vai em congressos, né? E dentro da igreja, muitos convidados de outras igrejas e o eclésia. E onde que tá o eclésia? Aquela parte que foi chamada de chamados para fora, propagar o evangelho para aqueles que estão fora, Fora. né? Que esse é o verdadeiro sentido da igreja. Exato, até porque, né, na igreja nós viremos, não sei se essa palavra, não, nós Vemos, não. nós vemos, né? É, Vemos. porque na igreja nós nos achegamos para render adoração a Deus, mas nós, como seres humanos, também devemos ser a igreja. Então, Paulo, ele traz essa questão mística de Cristo para a gente entender que nós somos templo do Espírito Santo e habitação permanente de Deus. Então, para nós não ficarmos apegados justamente a essa questão de um templo, sabe? Igreja é só lá. Então, muitas vezes, assim, a coisa começa dentro da igreja, mas ela precisa ser levada para fora. Então, por exemplo, se começa uma reunião lá na casa de alguém e fundou uma igreja, mas consequentemente isso ia para fora, mais pessoas seriam atraídas. Então, essa é a questão, o ponto que Paulo traz sobre a igreja, né? Essa questão de diferenciação, porque não era algo que era para ficar lá dentro, mas para você levar a palavra de Deus, assim como Paulo fez, né? Porque e como a gente até trata sobre viagens missionárias, muitas pessoas podem não entender essa questão de viagens missionárias de Paulo. Ah, porque Paulo viajou. Justamente essa questão. Paulo era um missionário, ele era um apóstolo e um missionário. Então, ele levou a palavra de Deus para diversos lugares no mundo. Ele foi para a Europa, foi para a Ásia. Então, embora hoje talvez você não precise ir à Europa, ir à Ásia, mas essa é questão de sempre levar o evangelho. Então, para isso, não se apegar ao templo, às paredes, né? A gente fala bastante de paredes, estruturas, mas você se preocupar em ser a igreja e levar isso para fora, levar isso para outras pessoas, para que elas também possam conhecer o Deus que você hoje conhece. Agora que a gente falou um pouco do que é a função da igreja, vamos falar agora o que eu faço fora, né? O que eu tenho que Sim. fazer fora? O que eu tenho que fazer? Qual que é a verdade? Qual que é a palavra? Qual que é o mistério da piedade? Qual que é a verdadeira mensagem que você tem que trazer para as pessoas fora? E aí, qual que é a verdadeira mensagem que você tem que mandar? Você tem que passar para as pessoas lá fora. Eu vou começar aqui e aí depois eu deixo você falar. Por favor. O que é importante nós entendermos aqui, essa questão da mistério, é que as pessoas elas esqueceram o verdadeiro sentido do evangelho. Qual que é o Sim. sentido do evangelho? É você pegar Cristo. E o que é Cristo? Cristo, ele não é uma pessoa que você vai escrever, que você vai abrir um salmo e deixar na estante. Não é uma pessoa impessoal ou um Deus. É claro que é um Deus, mas não é um Deus que está distante ou que está inalcançável, inatingível. Não. Jesus é um Deus pessoal. É aquele que, apesar de ter o universo inteiro nas mãos, ele ainda para te ouvir. Sim. A palavra a mensagem da verdade é o seguinte: eu tenho que amar as pessoas, mas eu tenho que ir contra o pecado. Eu preciso ser contra o pecado. O evangelho é confronto. Por isso que é Sim. tão difícil hoje as pessoas se renderem ao evangelho se não for o Espírito Santo convencendo. Por quê? Porque é confronto. O ser humano, ele não gosta desse confronto. Ele não gosta Não de ser mesmo. confrontado assim. Você, na sua cara, falando assim, ó, você é pecador. Entendeu? Ei, você que tá me ouvindo agora, você é pecador. Você está banhado de pecado. Só que é aí que tem o mistério da piedade. Qual que é o mistério da piedade, Rebeca? Então, o mistério da piedade é o perdão, né? E aí, enquanto o Kelvin tava falando, eu lembrei, eu tô com uma pulseirinha aqui,
Então, é que agora ela tá. Deixa eu virar assim. Agora dá pra ver a ordem mais ou menos certa. Então, essa pulseirinha, ela é uma forma de evangelização, de você levar para a palavra de Deus. E ela é chamada até do livro sem palavras. Então, ou uma história sem livro. Porque é basicamente você estar com uma pulseira e por ser cores coloridas, isso chama atenção. Então, pode ser que eu esteja andando na rua e alguém pergunte, mas o que é isso que tem na sua mão? E através dessa pulseira eu vou poder explicar o plano da salvação e aí eu vou poder falar sobre o mistério da piedade. Aqui nessa pulseirinha, eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas se vocês aí, os editores, puderem dar um zoom aqui, mas a primeira cor, na verdade, assim, primeiro de tudo, o primeiro nó, ele simboliza o nó da vida. Então, nós tínhamos uma vida com Deus, que era simbolizado por Adão e Eva no jardim, e aí nós fomos separados de Deus pelo pecado. Então, o pecado é simbolizado pela bolinha escura. Então, esse pecado, ele nos separou de Deus, e aí vem a bolinha vermelha, que é o sangue de Cristo, que ele veio para nos redimir e para nos perdoar de todos os nossos pecados. E aí, então vem a bolinha branca, que ela significa a limpeza que Jesus fez nas nossas vidas. Então, depois da bolinha branca, ela vem a bolinha verde, que ela simboliza a esperança que nós temos que ter de entrar no céu, simbolizado pela bolinha azul, e andar nas ruas de ouro, juntamente, assim, estando com a glória de Cristo. E aí, esse aqui é o nó da vida eterna, que ele vem para finalizar tudo. Então, com todo esse ciclo, nós conseguimos entender o plano de Deus. E isso é legal porque é uma forma bem criativa, assim, e bem simples de você explicar para alguém. O mistério da piedade, como o Kelvin perguntou e eu respondi, é o perdão. Mas, assim, nós precisamos também lembrar que, da mesma forma que nós somos perdoados, outras pessoas também merecem perdão. Então, o Kelvin falou sobre um Deus espiritual e que ele olha para nós. E às vezes as pessoas pensam assim que Deus, ele é, nossa, inalcançável. E não. Se você falar com ele, ele vai estar posto a te ouvir. Deus, ele está sempre atento a ouvir as nossas petições, as nossas orações. Ele não quer muito, ele só quer um coração quebrantado, um coração contrito. Então, essa questão do mistério da piedade é você proclamar, né? Esse perdão, assim como eu fui perdoado, as outras pessoas podem ser também. E não esquecer que, porque eu fui perdoado, eu deixo de ser um pecador. Até Jesus voltar ou até eu morrer com Cristo, continuarei sendo um pecador. E todos os dias eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados. Você não se chega a Deus porque você é bom. Na Exato. verdade, você se achega a Deus porque você sabe que você é mau e você precisa de um Deus que pode te ajudar, aquele que pagou o seu pecado, né? O pecado, o preço do pecado para poder te dar a vida eterna. O que é Sim. interessante é essa mensagem do evangelho, e tem muita gente hoje que nós estamos vendo que prega coach, mensagens motivacionais, ou então querem trazer a psicologia, né? Eu sei que é importante lidarmos com psicólogos, e Deus trouxe psicólogos, mas isso não é o sentido das coisas, né? Não, é a palavra. Deus liberta, Deus ele é aquele que pode te ajudar, pode te salvar, né? E eu quero deixar essa mensagem para todos que estão assistindo, que se você aí esqueceu da verdadeira mensagem do evangelho, lembre que a verdadeira mensagem do evangelho é arrependimento. Você se arrepende daquilo que você fez e você se achega a Deus. E como o nosso pastor ele fala, é, como que você prega, né, aquele texto? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a profundidade, nem a altura, nem a espada, nem o perigo. Como que você compreende isso, né? Você compreende isso com um simples tema. Isso não foi feito para o homem. O homem se separa do amor de Deus. O homem se separa Exato. de Deus. O homem pode não amar Deus, mas Deus sempre vai te amar. Então, o caminho de Deus sempre estará aberto. Só cabe a nós irmos até Ele. Essa é a verdadeira mensagem, tá? Já quero agradecer. Agradeço a Rebeca por estar aqui mais uma vez. Rebeca foi Imagina. novamente muito bom, tá? Cada dia a mais estamos aí no crescimento para poder trazer a palavra de Deus a mais pessoas, ajudar. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, trazer essa palavra, essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Foi uma oportunidade muito. É uma oportunidade muito boa, né, de desenvolver, porque muitas vezes nós aprendemos, mas não queremos
repassar esse conhecimento. Então, eu espero que eu possa agregar algo na vida de cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe vocês e que cada pré-aula que vocês assistirem, vocês sejam muito mais impactados pela palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe e tchau.